naturais. O conselho é o poder concedido por Deus para realizar atos sobrenaturais que transcendem as leis naturais, com o propósito de demonstrar o poder de Deus e validar a sua mensagem. Ou seja, o de milagre fica fácil da gente compreender, né? Para a gente compreender, são vistos como demonstração do poder de Deus que glorificam a Ele e muitas vezes levam à conversão e à edificação da fé. Tem uma crise no meio de um monte de gente que os dons ainda existem, todos existem, alguns deixaram de existir, né? E aí tem gente que vai acreditar, por exemplo, que milagres é uma coisa que não tem mais no nosso tempo. Tem essa turma, né? Tem muita gente, inclusive. Não, isso aí é Novo Testamento, aquela época lá, Jesus que quis fazer, tá? Irmãos, eu sou testemunho, né? E você talvez já tenha vivido essa experiência de ver pessoas sendo curadas. Amém, Jesus. Coisas tremendas acontecendo, dom de milagres. E vai teimar com Deus que não é Ele que fez o negócio. Você está lá, você diz, como não, gente? São testemunhos, meus olhos viram. Então isso é maravilhoso. Agora, todo mundo tem dom de cura? Não. De milagres, perdão? Não. Claro que não. Mas Deus nos enviou com poder e com autoridade. Preste atenção. Existem umas questões gerais que a igreja pode viver. E existem outras que são específicas. Eu contei um caso, ele entrou aqui em ensino de EBD quase que como humor, né? Porque a gente falou, meu Deus, será? Mas eu contei um caso de conhecer um pastor, que é um pastor de uma igreja grande, né? E ele fez uma série de conferências, ele viajou para fora do país. E a igreja dele é de múltiplos ministérios, né? Uma igreja realmente grande. E quando ele estava viajando, tinham pessoas, né, na igreja com lideranças dadas pelo próprio pastor, autoridade para isso. Ninguém fez nada contra a diretriz, mas eles se organizaram. E enquanto ele estava em série de conferências fora do país, eles fundaram um ministério novo na igreja, sem que ele soubesse do ministério, que foi Libras na igreja, né? O pessoal que fica lá fazendo Libras para comunicar o surdo e mudo. E quando o pastor chegou, a igreja imaginou assim, ele vai ficar tremendamente feliz, porque ele foi, não tinha, ele voltou, tem, né? Então quem não vai ficar feliz com um negócio desse? Eu, por exemplo, acho o ministério maravilhoso. Só que assim, de alguma forma, quando ele chegou, o impacto que ele teve foi outro. E dentro de uma autoridade dada por Deus e de um dom específico, ele chamou o pessoal que organizou o ministério e falou assim, o que vocês fizeram? E o pessoal foi justificar, falando, pastor, olha que coisa linda, né? A gente já conseguiu, já tem aí umas 6, 8 pessoas que estão vindo nos cultos, né? Gente surda, gente muda. Ele falou, não, no meu ministério não. Eu, como não, pastor? É um trabalho importante, né? De Libras na igreja. Ele falou, não é disso que eu estou falando. No meu ministério, surdo e mudo, não. Pode chamar eles, eu vou lá, Deus vai curar eles. Meu Deus. E eles ficaram junto, pastor. E ele chamou eles, e ele orou e todos foram curados. Meu Deus, que tremendo. E aí ele falou com eles, no nosso ministério não. Irmãos, Deus não está numa caixinha de força. Caramba. Aqui no nosso ministério, você pode fundar o ministério de surdo e mudo, né? É que a menos que Deus me dê uma direção muito específica, dizendo, ora por esse surdo, ora por esse mudo, eles vão continuar surdo e mudo, né? Porque eu não tenho esse ministério específico, essa Meu coisa Deus! Mas lá foi maravilhoso, você vê. E eu brincava dizendo assim, rapaz, o ministério começou e terminou. Mas pensa na alegria da igreja. Meu Deus! Porque viram para um surdo e mudo, ou para um ex-surdo e mudo, Meu Deus! e perguntou ele qual foi melhor, ele ter o ministério da igreja que se extinguiu, ou ele ter recebido a cura de Deus? Ele ter recebido a cura. Meu Deus! Muito logicamente, né, você não imagina que, então vou pegar um surdo e mudo e levar para o pastor para ele orar. Talvez não aconteça nada. Ali, naquele momento, naquela hora, Deus quis mostrar para a igreja, ensinar algumas coisas e usou da autoridade e dava ao pastor para isso. Caramba. De repente, nunca mais
Meu Deus. Mas ali foi real. Isso marcou muito minha vida. Meu Deus. Eu falei, gente, que negócio. Se eu soubesse disso, fazer uma fila, né? Todo mundo leva e ele vai orar por todo mundo de uma vez só. Mas é incrível. Quantas vezes, irmãos, eu já vi Deus fazer coisas e aí você pega e Deus não faz. Eu citei, vou dar a palavra. Por exemplo, eu acredito, irmãos, que Deus tem poder para ressuscitar pessoas. Amém. Eu acredito. Mas eu orei para ele fazer isso com meu pai e não quis fazer. Levou mesmo. E nem adiantou ficar chorando. Meu Deus. Então, às vezes, não é o exercício da fé apenas. É da soberania de Deus. Meu Pode Deus. falar. Então, e a questão aí da autoridade do pastor, né? Que não foi nem comunicado do ministério que seria colocado na igreja, né? Sim, ali o que aconteceu? Ele não se sentiu ultrajado, não. Porque como a igreja tem um funcionamento, que é uma igreja muito grande, como ela tem um funcionamento que essas coisas podem acontecer numa boa no dia a dia da igreja, e o pastor não vai ficar sentindo que alguém passou por cima dele, ele deu essa autoridade. O problema não foi eles terem criado o ministério, é que ele de alguma maneira olhou para aquele ministério e falou, não, na nossa igreja não, gente. Deus me deu uma unção, um dom, eu vou fazer de outro jeito. E aí funcionou. Então, assim, eles continuam abrindo ministérios, eles têm liberdade para isso, a igreja realmente é muito grande, né? Já vive outra realidade. Vamos para o dom de curas, que parece algo muito parecido com o